Portanto, a alternativa C ela está perfeita, é verdade. A alternativa C, correta. Vamos só avaliar a última alternativa D para ver onde que está o deslize. D de dado. Então, quem tem que pagar o tributo é sujeito ativo, independentemente de ter ou não relação pessoal direta com a situação que constitui o fato gerador. Ora, quem que paga o tributo? É sujeito passivo ou sujeito ativo? Sujeito ativo é quem recebe o tributo. Sujeito passivo é quem paga o tributo. Portanto, perfeito, a alternativa D, né, ela está completamente equivocada, uma vez que sujeito ativo é quem recebe o tributo. Sujeito passivo é quem paga. Ele falou que quem paga é sujeito ativo. Completamente equivocado. Vamos analisar então a nossa próxima pergunta, nosso próximo teste. Vamos lá. Também na mesma prova de 2008, exatamente na mesma prova, problema, na verdade, um pouquinho mais extenso, uma situação um pouco mais extensa. Diz, o João adquiriu do Pedro uma das lojas de tecidos que este possuía e que funcionava no mesmo endereço havia 20 anos. O João, então, ele continuou aquela atividade comercial, mas criou, para tanto, uma nova empresa com um novo registro empresarial. Certo dia, ele recebeu do fisco estadual uma notificação para pagamento do ICMS relativo a vendas ocorridas na loja que comprara, sendo elas realizadas em data anterior à da operação de compra da loja. Considerando-se a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que João, letra A, responderá pela dívida tributária anterior, subsidiariamente com Pedro, desde que este continue a explorar a venda de tecidos em suas outras lojas. Letra B, não responderá pela dívida tributária anterior porque não foi constituída por ele, mas por Pedro. Letra C, não responderá pela dívida tributária anterior porque a ele só pertence a nova pessoa jurídica. Ou letra D, responderá integralmente pela dívida tributária anterior porque com a compra da loja adquiriu a totalidade dos direitos e deveres relativos àquele estabelecimento. E aí? A pergunta, na verdade, é um pouquinho mais extensa, mas lembra, então, o João, ele adquiriu de Pedro uma determinada empresa e pergunta a respeito da responsabilidade. Vamos voltar para a questão, pelo menos o tema, verificar o que ele está dizendo mesmo. Vamos lá? Vamos voltar para a própria questão mesmo. Então, o João, ele comprou do Pedro uma de suas lojas. Tudo bem. O João, então, que comprou, ele adquiriu, ele continuou aquela atividade, tudo bem? Só que com uma nova empresa, com um novo registro empresarial. Tá. Aí o que aconteceu? O João recebeu uma notificação para pagamento do ICMS relativo a vendas anteriores. Como é que fica a responsabilidade do João? Vocês entenderam então? Ó, o João comprou de Pedro uma de suas lojas e continuou a explorar a mesma atividade. Perfeito, continuou a explorar. Só que, passou um tempo, ele recebeu uma notificação quanto ao débito de ICMS, relativo a vendas anteriores, antes que ele tivesse adquirido essa empresa. O João tem ou não tem responsabilidade neste caso? O João tem responsabilidade? De fato, tem responsabilidade. Esse teste está fundamentado no artigo 133 do CTN, dizendo, olha, você adquiriu uma empresa, continua a explorar a mesma atividade? Continua, você tem responsabilidade tributária. E aí, das duas, uma. A sua responsabilidade pode ser integral por todas as dívidas, desde que a pessoa que vendeu essa empresa tenha encerrado imediatamente as atividades empresariais dela. Ou seja, quem vendeu para você, vendeu e se aposentou, digamos, encerrou todas as atividades empresariais, quem fica com a responsabilidade integral pelas dívidas? O adquirente. Perfeito? Por outro lado, se você comprou uma empresa, continua a explorar essa atividade, e quem vendeu continua a exercer alguma atividade empresarial, o que acontece neste caso? Quem compra responde, mas aí a responsabilidade não é integral. Neste caso, a responsabilidade será subsidiária. Se quem vendeu continua a exercer alguma atividade empresarial, neste caso, quem comprou tem responsabilidade sim, mas a responsabilidade é subsidiária. Diante disso, então, qual que é a alternativa correta? O João, ele adquiriu e continuou a explorar a atividade empresarial, sabendo que o Pedro que tinha vendido, né, ele também continua a exercer uma atividade empresarial. E aí, o adquirente tem ou não tem responsabilidade?
Vamos verificar as alternativas? Vamos lá para as alternativas. E aí, tem ou não tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Vamos ver a letra A. Responderá pela dívida tributária anterior, subsidiariamente com Pedro, desde que este continue a explorar a venda de tecidos em suas outras lojas. E aí? Está certo ou não está certa essa alternativa? Responde ou não responde? Responde subsidiariamente, mas desde que quem venda tenha continuado a exercer uma atividade empresarial. Portanto, a alternativa A está perfeita. Responsabilidade subsidiária, neste caso, é um tipo de responsabilidade por sucessão, pautado no artigo 133 do CTN. Encerramos aqui, então, mais um programa Prova Final. Lembrando que qualquer dúvida você pode encaminhar um e-mail ou então acesse o site www.lfg.com.br. Gente, obrigado pela companhia. Até a próxima.